Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo. Terça-feira, 7 de maio, as duas testemunhas são mortas. Temos estudado e visto que as duas testemunhas são o Antigo e o Novo Testamento, né? A palavra de Deus é quem testifica do nosso Senhor Jesus Cristo. Devemos entender também que a Bíblia, o Apocalipse, ele não é entendido de forma literal, né? Ele é entendido de forma simbólica. E a própria Bíblia, ela descreve os simbolismos do Apocalipse. E também nós devemos estudar as profecias de acordo com a história, ou seja, a Bíblia anuncia a história antes que aconteça e quando a história ocorre, comprova aquilo que foi escrito bem antes. Essa linguagem, ela é toda simbólica, certo? Apocalipse 11, dos versos 7 ao 9, está escrito: quando tiverem concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas. Satanás é a besta do abismo. O abismo é o planeta Terra. A gente encontra essa menção lá em Gênesis, capítulo 1, e no verso 2. O verso 8 é dito: e o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade que, espiritualmente, se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio e não permite que esses cadáveres sejam sepultados. Então a Igreja de Roma, ela passa a reinar, como foi dito ontem, após o decreto do imperador Justiniano, e ela passa a ter supremacia civil, política e religiosa. Contudo, com o passar dos anos, né, Satanás, ele não contente em fazer guerra também contra o povo de Deus por meio do papado, ele levanta também o ateísmo, né, para colocar a culpa na religião ou a culpa na Bíblia. Mas, na verdade, se a Bíblia estivesse nas mãos das pessoas, nada do que ocorreu na época da supremacia papal teria ocorrido, né? Que as pessoas teriam clareza e veriam, como aconteceu na Reforma Protestante, que o papado estava realmente ensinando errado, né? E era uma imoralidade só, aqueles homens ali dominando, né, o mundo, depondo reis e constituindo reis. Então o papado levantou a França, que ela havia pelejado também as guerras do papado. Agora a França se levanta contra o papado e nisso prende o Papa Pio VI, né, o general Berthier, a mando de Napoleão, o leva para a França, onde ali ele morre, né? Ele morre na prisão. Então veja, a França, ela decide fazer guerra contra a Bíblia, né? Foi instituído ali um Festival da Razão, no dia 10 de novembro. Né? Foi abolido a semana como 7 dias. Né? Então eles fizeram uma semana de 10 dias, sendo que o 10º dia era exatamente para a licenciosidade, né? Para uma festa, festa imoral, né? Na realidade, né? Era o feriado da França. As Bíblias foram queimadas. Nisso Deus foi declarado, obviamente, também como não existisse. E a morte foi decretada como um sono sem fim. Então as pessoas viviam realmente por falta de conhecimento bíblico, assim como foi na Idade Medieval. As pessoas passaram a viver como? Sem esperança alguma, né? E passaram a querer fazer o que quiserem, né? Já que a morte é um sono e cada um que seja o dono da sua própria razão. Então, quando é dito também que as duas testemunhas foram assassinadas, né, na grande praça que espiritualmente é Sodoma e Egito, é porque o Egito, né, ele na Bíblia, ele é sinônimo de ateísmo, né, porque negava o verdadeiro Deus e adorava outros deuses. Faraó disse, né, quem é Jeová, né, para que eu solte o povo? E Sodoma porque representa a imoralidade. Então por isso é dito que elas foram queimadas ali nessa praça. Por isso a França, né, representou exatamente isso, Sodoma e Egito espirituais.
E na questão dos 3 dias e meio, aqui é dito na lição, no finalzinho, explicando esse período, que são 3 anos e meio literais, né? Porque, como foi dito, a Bíblia, a profecia é estudada de conformidade com a história, né? É o método historicista. O ateísmo esteve em seu auge na Revolução Francesa por cerca de 3 anos e meio. Esse período se estendeu de 26 de novembro de 1793, quando um decreto de Paris aboliu a religião, né? Aboliu a Bíblia e etc. Até 17 de junho de 1797, data em que o governo francês removeu suas leis religiosas restritivas e deu permissão para a Bíblia circular novamente. Se formos na história, pegar esses 3 dias e meio não existiu, por isso que as pessoas jogam isso para o futuro, tem um entendimento errado da profecia, né? Como dito, eles interpretam de forma literal realmente, além de dizer que seria Moisés e Elias, né? Um absurdo, né? O Moisés e Elias já no céu descer para morrer novamente, né? Ele já com a sua imortalidade, não faz sentido algum. Então, quando a gente olha na história e vê que realmente ele se cumpre esse período no período da Revolução Francesa. E brevemente a profecia se repetirá, só que na figura das tábuas da lei, que são conhecidas também na Bíblia como as tábuas do testemunho, porque a lei de Deus ela será invalidada pelos homens, né? Brevemente, os Estados Unidos da América se unirá ao papado e decretará o domingo como um dia de salvação, digamos assim, para salvar a terra, né? Nesse contexto aí do clima, não sei se será esse o contexto, obviamente, né? Mas será um dia onde ninguém vai poder comprar nem vender, vai ser um feriado, como o Papa deseja, né? Tudo fechado, nem shopping, nem partida de futebol, nem nada. Será decretado como se fosse um dia santo, né? No lugar do sábado do quarto mandamento. Com isso, a lei de Deus será o quê? Invalidada. Amanhã quarta-feira, né? Veremos as 2 testemunhas ressuscitam. Que Deus te abençoe, que Deus seja louvado. Se Deus permitir, amanhã estaremos de volta em mais um estudo, principalmente esta semana, né, que está muito bom, falando sobre a profecia do capítulo 11 de Apocalipse. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.